Fala, moçada do Coque Floripa, tudo certo? Extensivo e terceirão. Bom, vamos para mais uma aula de geografia agora sobre os Estados Unidos da América, né? Os gigantes econômicos e com grande peso geopolítico no cenário internacional. Vamos dar uma olhadinha, vamos discutir algumas questões, algumas até mais atuais. O professor Grega certamente vai discutir, né, a influência do Covid sobre a economia do país, dessa grande nação, né, seja demograficamente, economicamente, do ponto de vista armamentista, né, é o gigante aqui da América e do mundo, né, um grande polo de influência, polarizou o mundo durante a Guerra Fria com a União Soviética, mas continua sendo um polo de poder, né, nas perspectivas que eu acabo de citar. Queridos, PV1000, extensivo matutino, 171, módulos 20 e 21, tá? PV500, extensivo noturno e terceirão, 571, módulo 12. Tudo bem? Vamos começar então. Galerinha, aquela questãozinha clássica, né? Estamos falando do país que tem o quarto maior território do planeta, compõe ao mesmo tempo a América do Norte, que é uma divisão física, América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, bem como compreende a América anglo-saxônica, né? Estados Unidos e Canadá. Lembra que a questão anglo-saxônica tem uma questão linguístico-cultural. Tudo bem? Questão do inglês, né? Por exemplo, francês, mas o inglês. Mas virou, né? Se transformou nos últimos séculos, especialmente, né? Uma divisão socioeconômica bem evidente. Bem evidente. Entre, né, os países do Norte e os países do Sul. Os dois desenvolvidos e a América Latina, os países subdesenvolvidos. Tudo bem? São 50 estados, né? Tem o Alasca separado e também o Havaí, um arquipélago, que compreende aí os Estados Unidos da América, né? Bom, queridos, esse mapinha agora é importante para a gente falar da geografia física dos Estados Unidos, mas vamos aproveitar e já fazer uma contextualização com a geografia física da América. Eu quero que olhem para o mapa e percebam que na costa oeste, nós temos, olhando a legenda, as cores ipsométricas, né? Ipso, altitude. Percebemos que na costa oeste temos as grandes montanhas. Na América do Norte, as montanhas rochosas. Na América do Sul, os Andes. Ou seja, o relevo da costa oeste é um relevo jovem. É um relevo que compreende o Círculo de Fogo do Pacífico, área de contato de placas tectônicas convergente, que formou um dobramento moderno na América do Norte, as montanhas rochosas, um dobramento moderno na América do Sul, os Andes, e a América Central, uma cadeia de vulcões ali, que depois nós vamos conversar nas aulas de América Central. Tudo bem? Já a face leste, aí o relevo é muito antigo e desgastado, realidade brasileira, que nós já conhecemos, depois vamos aprofundar, né, falando um pouquinho mais de cada país, tá bom? Vamos continuar então. Pegando agora propriamente a América do Norte e os Estados Unidos, né? Fica mais evidente agora, queridos, vejam, a parte das montanhas rochosas, um dobramento moderno, uma zona convergente de placas tectônicas. Olha para cá, uma placa desce, a outra placa se dobra e forma o dobramento moderno, no caso, as montanhas rochosas. Tudo bem? Tá ali para vocês, ó. É um dobramento moderno, então tem instabilidade geológica, terremotos, tem vulcões ativos, os geysers, né? Quem nunca viu aí Zé Colmeia, Papaléguas, os geysers jorrando, Pica-Pau também passa, enfim. Beleza? As montanhas rochosas. Quando falamos, né, já da costa leste, a parte oriental, tem os Montes Apalaches. Os Montes Apalaches, gurizada, não tem muita relevância assim geológica quanto à altitude. Os pontos mais altos têm em torno de 2.000 metros. Mas é ali que foi o limite, uma barreirazinha das 13 colônias, dos Apalaches até o oceano, as 13 colônias. E agora escute, não é uma questão de geografia física. As rochosas são importantes pelos vulcões, pelos terremotos, por ser uma grande montanha, acima de 4.000 metros. Aqui é diferente. Estas reservas de carvão mineral dos Montes Apalaches você vai destacar, porque elas foram a base energética do desenvolvimento industrial dos Estados Unidos e até hoje a principal fonte de energia elétrica do país. Tudo bem? Opa! Quando falamos do Canadá recentemente, o tio Grote lembrou a vocês, né, dos grandes lagos, que o gelo avançou na última era glacial, empurrou parte desse solo, quando recuou, acabando a era glacial, derreteu o gelo, ficaram ali os grandes lagos, como já conversamos.
Só que tem de importante lá? Ferro. Montes Apalaches, carvão, Grandes Lagos, ao sul dos Grandes Lagos, ferro. Vamos conversar sobre isso já já. E na parte central, né, molecada, a planície do rio Mississippi. Vamos lá, né? Olha só, a mais importante área agrícola do mundo quanto a desenvolvimento tecnológico, produtividade, né, com super safras marcantes, né, a planície do Mississippi, uma grande bacia hidrográfica, a bacia do Mississippi. Já vamos conversar mais sobre ela. Tudo bem? Bora lá então, vamos para o próximo slide. Tá aqui, queridos, veja, é uma zona de contato de placas. Toda a costa oeste da América é uma região de encontro de placas tectônicas, salvo a falha de San Andreas, como quiserem, tá? Que o tio Doido vai explicar para vocês já já. Tudo bem? Já, veja, aqui a parte oriental, a parte leste, tanto na América do Sul, Brasil, quanto nos Estados Unidos e Canadá, uma geologia mais antiga, né? Rica em recursos minerais, mas sem grandes eventos geológicos no sentido de terremotos, vulcões, né? Bom, isso aqui é aula de geologia, o tio Grote não vai aprofundar agora. Mas só para mostrar como é que se forma um dobramento moderno, essa imagem mais à sua direita, tudo bem? E para chamar atenção agora à sua esquerda, quando uma placa raspa na outra lateralmente. Tem lugares que as placas se afastam, tem lugares que as placas se aproximam, convergem, e tem lugares que as placas raspam uma na outra. Grote, por que você está chamando atenção para isso? Por causa dessa imagem aqui, molecada. Olha para o tio Grote agora. Aqui é Califórnia, veja, Los Angeles e São Francisco. Tudo bem? Exatamente aqui passa a falha de San Andreas, GTA, não viaja. San Andreas, como quiserem, tá? Queridos, isso aqui é uma falha geológica. Olha para as setinhas, onde uma placa está raspando na outra lateralmente. Ah, o senhor vai ter grandes vulcões, montanhas? Não. Mas esse atrito entre essas placas. As placas estão tentando mover, mas não conseguem. Estão tentando mover, mas não conseguem. Acumula tanta energia que quando move, gera os grandes abalos sísmicos. Gurizada, olha essa imagem aqui, vai. Olha só. Você consegue ver certinho. Parece uma cicatriz na crosta terrestre. Ficou legal isso, né? A cicatriz não parece uma queloide ali, ó. Nada a ver, né? Que horrível. Mas veja, olha só. Você vê a divisão das placas. Ah, professor, dá para colocar um pé numa placa, um pé no outro? Dá. Ah, isso é um terremoto. Aí tudo se desgasta todo. Não, tô brincando. Queridos, realmente uma falha, né, onde as placas podem se mover a qualquer momento e eles entendem que vai ocorrer um grande terremoto ali, chamado Big One. Já tem até nome. Aconteceu em 1905, onde São Francisco foi destruída por um terremoto. Se você pesquisar na internet, o grande terremoto de São Francisco. As ruas rachadas, trilhos de trem separados pelo terremoto, pelo movimento da placa. Tudo bem? Eles monitoram isso constantemente, mas sabem que vai ocorrer porque é uma zona de tensão geológica. Bem, falha de San Andreas, que é uma falha transformante, tá? Tangencial, transformante, são os termos mais utilizados aí. Bem, bora lá então, foi? Bom, e aqui a imagem do Grand Canyon, né, molecada? Bah, que imagem, né? Aqui o processo geológico é diferente. Não são as forças internas, e sim as forças externas. Se você observar na imagem, olha para a imagem do tio Grote. O topo dessa montanha aqui, o topo dessa, e aqui atrás tem praticamente a mesma altitude. Porque era basicamente um planaltão. Só que aí os rios foram escavando, vento, e acabaram formando essa bela estrutura geológica. Quem elevou a montanha foram as forças internas da Terra, endógenas, né, internas. Mas quem esculpe são as forças externas, exógenas. Visivelmente ainda turma desenhadinho pelo Rio Colorado. A decorebinha é Rio Colorado, mas ele esculpiu aí essas formas de relevo. E é sobre os rios que nós vamos falar agora, tá? Vamos lá de novo, ó. Grandes Lagos, já conversamos na aula de Canadá. Eu enfatizei na aula de Canadá também que o Rio São Lourenço é uma das mais importantes hidrovias do mundo, porque ele conecta os Grandes Lagos ao Oceano Atlântico, então tem um peso muito grande na economia dessa região, escoando a produção. O Rio Mississippi, indiscutivelmente, molecada, olha só, ele vai das Rochosas aos Montes Apalaches. Ele abrange a maior parte do território americano nessas terras contínuas aqui. Veja, se nasce montanha, tem geração de energia hidrelétrica. Tem navegação, irrigação, abastecimento humano, enfim, fundamental. E na foz do Mississippi, né, berço do jazz, do blues, muita música boa, depois o rock and roll, né,
Só coisa boa. Queridos, e aqui o Rio Colorado, né? Como eu falei, a decorebinha, mas por ter esculpido aquelas montanhas que formam o Grand Canyon, também chama a atenção. Tudo bem? São Lourenço eu vou lembrar porque é uma hidrovia importante. O Colorado, para aula de geologia, né? E o Mississippi, aí estamos falando do rio que abastece o maior celeiro agrícola do mundo, né, rapaziada? Produtividade incrível. Apesar que o Brasil andou batendo eles na soja esse ano, mas vamos lá. Bom, aí quanto ao clima, né, veja, a parte da Flórida, né, a parte sul aqui, turma, aí tem um clima subtropical, semelhante ao nosso, tá? Lá na Califórnia, o clima mediterrâneo, que favorece o cultivo da uva, né, a fruticultura irrigada. Tem partes áridas, sobretudo na fronteira com o México, semiárida na parte de montanha, podem perceber, né? O que nós temos, e o clima temperado, com invernos um pouco mais rigorosos, né? Em relação ao subtropical. Tudo bem? Beleza? E aqui uma corrente, a corrente do Golfo, né? Essa água quente que sai daqui do Golfo do México, aquece, né? Ou não permite que as temperaturas baixem tanto na Europa. Coisa que o Grupo de Europa nem cheguei a comentar com vocês, mas é uma corrente muito importante. Se não fosse essa corrente quente aqui, as temperaturas no Reino Unido, Noruega, seriam muito mais baixas. A Noruega, por exemplo, está na mesma latitude que a Groenlândia. A Groenlândia está coberta de gelo. A Noruega não. Por quê? Por causa da corrente do Golfo. Essa água quente atenua o rigor do inverno europeu. Tudo bem? Bora lá então, molecada. Não vou entrar em detalhes sobre furacões hoje, mas lembrando que o país, né, turma, nós vamos ter uma aula de atmosfera sobre isso, vamos discutir melhor. É um assunto muito técnico, exige entendimento de pressão atmosférica, dinâmica de ventos, tá? Até da influência da rotação da Terra. Mas sofrem com esse fenômeno que dura dias, as pessoas são alertadas com dias de antecedência. O furacão tem centenas de quilômetros de diâmetro, abrange uma grande área, se forma no oceano e atinge o continente, onde vai perdendo força. Tudo bem? Pois nós vamos aprofundar essa temática. Tanto que aqui na América nós chamamos de furacões, na Ásia, aqui na região da China, Japão, eles chamam de tufões. No restante do mundo, ciclones. Mas vamos ficar com furacão, que é o que nos interessa agora, né? Hurricane, termo que os americanos utilizam. Veja a imagem no oceano, né? Realmente marcante, né? Você vê a estrutura dele é gigante, centenas de quilômetros de diâmetro. Já o tornado é diferente, né? Veja, uma estrutura menor, tem centenas de metros no máximo. Dura de 5 a 15 minutos e você não consegue prever com antecedência. Só quando começa a estrutura a se formar, aí dá para alertar as comunidades que rapidamente devem procurar abrigo em minutos. Tá? Às vezes nem o aviso chega. Então, o tornado é menor, mas tem um poder de destruição incrível, né, turma? Por outro, o que é o tornado? O tornado é simples, é o ar quente ascendente encontrando uma massa de ar frio descendente. O ar quente ascendendo, o ar frio descendendo. E aí forma esse turbilhão, né, que nós chamamos de tornado. Tudo bem? Bora lá. Crote, mas por que nos Estados Unidos, em nenhum outro lugar no mundo ocorre tanto quanto lá? Chega a ocorrer mais de 1000 tornados por ano. Por quê? Aí que você vai lembrar agora da geografia física americana. De um lado, as montanhas rochosas. Do outro, os montes Apalaches. E no meio, a planície do rio Mississippi ou a planície central americana. Tá, só como assim? Vem comigo? Montanha de um lado, montanha do outro. No meio, uma área plana. Onde o ar frio vem... Olha para o mapa agora. O ar frio, muito frio, vem do Canadá. E o ar muito quente vem do Golfo do México. O ar quente é ascendente, o ar frio descendente. E aí forma esse turbilhão chamado tornado. E por isso que é imbatível, turma. Né? Veja, de um lado as montanhas rochosas, do outro os Apalaches. Aí nessa região central aqui é o lugar que mais ocorre tornados no mundo. É incrível, nenhum outro lugar se aproxima disso. Tudo bem, molecada? Ó, tá aqui para vocês. Se nós fizéssemos um corte na América do Norte, seria esse perfil aqui. Sai do Oceano Atlântico, chega ali em Nova York, né, ou Washington, ou mais ao sul, as Carolinas, enfim. E aí você sobe os Montes Apalaches, que não é tão alto, desce. Aí tem a planície central, onde ocorrem os tornados. O ar frio vem do Canadá, o ar quente do Golfo do México. E aí você vai para as Montanhas Rochosas. Tudo bem? Tem lá a costa da Serra Nevada, a cadeia da costa na Califórnia, né? São cadeias de montanhas mais próximas ao litoral. Beleza? Muito bem. Partindo agora para a parte humana, pessoal, histórica. Não vou entrar em história, né? Isso cabe aos nossos grandes mestres. Mas só para lembrar das 13 colônias, né? O início do povoamento americano. Povoamento, colônia de povoamento, vamos lembrar. Diferente das colônias de exploração, que nós estudamos. Num segundo momento da aula de história, né, queridos, vocês aprofundam um pouquinho mais isso aqui.
as terras que os americanos foram adquirindo ao longo, né, dos tempos, os britânicos, depois os americanos foram adquirindo essas terras. E uma curiosidade, uma brincadeirinha aqui, né? Teve um político do México que disse que, quando o Trump disse, nós vamos construir um muro, que já existia algumas partes do muro, né, que eles iam concluir o muro, e os mexicanos pagariam por esse muro. Construir um muro é uma questão de soberania nacional. Se os Estados Unidos quiserem construir um muro, eles vão construir, mesmo sendo caro e tal. Beleza. Mas tem um outro detalhe. A questão não é só a construção do muro. Dizer que os mexicanos pagariam por esse muro que eles não querem. É no mínimo ofensivo, né? Aí um mexicano político disse, olha, eu topo construir um muro, sim. Nós só podemos até pagar. Mas o muro deve ser construído nas fronteiras do início do século XIX. Dá só uma olhadinha, né, que ficava a fronteira americana no início do século XIX. Olha aqui. Todo Texas, Arizona, Novo México, Califórnia, tá bom, né? O que vocês acham? Muito petróleo, todo o Vale do Silício, né? Uma viagem aí, terras que eles foram adquirindo, aquela ideia do destino manifesto, que Deus orientou a eles, o povo americano, essas terras lhes pertenciam por questões divinas. Em história vocês vão aprofundar isso aí, tá, molecada? Parada é tensa. Bom, falando agora em população, queridos, vamos lá. Atualizei os dados aqui para vocês, tá? Ó, população dos Estados Unidos, nosso livro não vai mudar muita coisa, né? Nosso livro fala em 321 milhões de habitantes, hoje está em 331. No site da CIA, lá eles dizem que vai chegar a 332 agora em julho. Vai. Não estamos em julho ainda. E o PIB estava em 17 trilhões em 2014, hoje se coloca em 21 trilhões o PIB americano, o maior PIB do planeta, né? Facinho, facinho. Tranquilo? Capital Washington, não confunda capital Washington, né, com o estado de Washington, né? Vamos lá. Onde fica Seattle, música grunge, quem gosta, anos 90, alto sonzeira. Bom, voltando aqui, né, queridos, desculpem a brincadeira. Opa! Temos um problema? O que aconteceu, Grote? Taxa de desemprego nos Estados Unidos tem pior resultado desde a Grande Depressão. Desde a Grande Depressão. Tem mais uma matéria sobre isso. Segura, tem um linkzinho para vocês lerem. Mas eu quero falar, antes de falar da taxa de desemprego, percebam com a pirâmide etária típica de país rico, né? Só que a base não reduziu tanto quanto países europeus, quanto o Japão, quanto o Canadá. Tem um pouco da participação dos imigrantes, tem um pouco mais de filhos, mas não reduziu. Mas é uma pirâmide de país desenvolvido, né, turma? Né? Parece mais um prédio etário do que uma pirâmide etária. Tudo bem? A base já está estreitando, não tanto quanto o Canadá ou os europeus, mas perfil de país desenvolvido, né? Gastos previdenciários, natalidade mais baixa e tal. Quanto às maiores cidades, né? Aí a parte urbana, que merece nossa atenção também, percebam, ó, aqui a megalópole Boswash, Boston, Nova York, Filadélfia, Washington, grandes cidades. Depois a outra megalópole, para quem não lembra do conceito, que nós não vimos ainda, evidentemente, 2 ou mais metrópoles numa área super urbanizada, normalmente industrializada também, tá? Aí aqui, ó, Chipits, parece marca de Alma Chips, né? Chipits, sabor queijo chulé. Quem já comeu Cheetos bolinha, pode até comer, mas o cheiro daquilo, senhor. Queridos, olha só. Chicago, Detroit, Cleveland, Pittsburgh, tá? Megalópole Chipits. E lá na costa do Pacífico, né, na costa oeste, San Diego, Los Angeles, São Francisco, né? Então a megalópole San. Então, veja, o Brasil, a maioria dos autores coloca que o Brasil tem uma megalópole em formação, São Paulo, Rio. Na Europa temos a megalópole do Vale do Reno, do Rio Reno, na Alemanha ali. Né? No Japão tem sua megalópole. A China está construindo as suas, mas olha só, o gigante americano já é densamente povoado nestas áreas, densamente urbanizado, né? As grandes cidades estão aí. Tranquilo, que olha só o mapa do povoamento. As cores mais escuras indicam as áreas mais povoadas. No país que tem a terceira maior população do planeta. É China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Brasil. Outra coisa. Você não gosta de geografia física. Tudo bem, às vezes aprofundar a geografia física pode não ser interessante para alguns. Eu particularmente gosto. Mas vejam, queridos, como influencia, né? Observem. Ó, a região das Montanhas Rochosas, região menos povoada dos Estados Unidos. Eu quero 2 motivos. Vamos lá. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Montanha, em alguns lugares acima de 4.000 metros,
clima árido a semiárido, lembra? Em boa parte. Então cabe lembrar, né? Beleza, queridos? Vamos avançar então. Curiosidade também, quando se fala os mexicanos na aula que eu trabalhei com vocês, migração, nós conversamos sobre a questão dos mexicanos nos Estados Unidos, né? Que 1/4 de todos os imigrantes que chegaram lá são mexicanos. É um país incomparável com qualquer outro. E percebam como não só os mexicanos, mas como os hispânicos, latinos, de modo geral, estão concentrados na próxima fronteira. Vejam lá, né? Texas, Novo México, Arizona, Califórnia. É evidente, né, turma? Ali a comunidade já é grande, aí já começa, tem o lado cultural também. Veja, em Los Angeles, 47% da população é de origem hispânica. Então tem uma proximidade, muitos falam espanhol, né? Tranquilo? Aqui, opa! Tio Grega, pô, teve uma live agora, né, do Coque sobre a questão do racismo, né, queridos? O tio Grega vai falar muito sobre isso, o professor Alan também vai falar muito sobre isso. Maravilhosos, maravilhosos, dois monstros nas áreas que atuam, sociologia, Alan e filosofia. O professor Grega, genial nas abordagens de atualidades, né? Aqui eu só vou pontuar uma coisa. Percebam que em 2020 a estimativa, né? Não fechamos ainda, vai ter censo. Não sei com pandemia agora como vai ficar, né? Mas veja, 61% da projeção para esse ano brancos, 18%, né, latinos e 13% brancos de origem europeia, né? Vamos lá, mas latinos também brancos, enfim, ou alguns descendentes indígenas, ameríndios, né? 13% apenas negros, uma participação modesta. Chama atenção no esporte, né? Costuma ter um destaque maior a população negra na cultura, na música, né? Mas 13% da população americana. E vamos lá, né, turma? Difícil. É um país que ainda sofre muito com a segregação, com o racismo, em várias perspectivas, né? O tio Grega vai explicar melhor para vocês. Bom, agora vem a pergunta, Grote, como é que os Estados Unidos virou esse gigante econômico industrial? Algumas explicações estão aqui. Primeiro, colônia de povoamento. Até interessante que o próprio Lincoln tinha o povoamento do Oeste como princípio, onde concedia terras aos colonos para povoarem o Oeste. Concessão de terras mesmo. Então houve estímulo ao povoamento, desenvolvendo o mercado interno, amplo, grande e externo também. Hoje, uma produção científico-tecnológica marcante, hoje, vamos lá, do Fordismo, dos químicos, dos teóricos da física, da NASA, vamos lá, rapaziada. E grande influência política, econômica e militar no mundo, né? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Ali aparece mais uma informaçãozinha, grandes reservas de recursos naturais. Vamos avançar e entender melhor? Ah, curiosidade, vocês lembram do acordo de Bretton Woods, que transformou o dólar numa moeda de referência após a Segunda Guerra, de troca internacional? Onde foi criado o FMI e o Banco Mundial, onde com o Plano Marshall ampararam a reconstrução de parte da Europa, dolarizaram o mundo, e aí soma a Europa, a grande força industrial destruída, e eles praticamente intactos, né, do ponto de vista de ataque territorial ali, prontos para voar nas suas indústrias e alavancar a terceira revolução industrial. E foi muito marcante, e sem dúvida alguma as duas guerras mundiais contribuíram sobremaneira para que os Estados Unidos virassem o gigante industrial, econômico, né? Teve uma grande pancada em 2008, 2009, mas essa crise atual será um pouquinho pior, tá, molecada? Um pouquinho não, bem pior. Tá? Logo depois voltará a crescer, mas obviamente isso influenciou no PIB, como eu acabei de mostrar. Mas veja, o primeiro trimestre deste ano, tu olha como fechou ali. -5. Primeiro trimestre. Lógico, amplamente influenciado pela pandemia. Mas vinha no ritmo de crescimento legal, 2, 3%, né? Esse ano vamos ver como é que vão reagir. É lógico que eles estão injetando muito, diferente do governo brasileiro, estão injetando muito capital na economia. Até os países emergentes estão fazendo isso como alternativa para lidar, né? Beleza? Bom, queridos, e aí agora uma discussão importante. Até usar o capital político, né? É um fato curioso. Quando Obama foi eleito, ele foi eleito com a bomba na mão. Tinha estourado uma crise. Olha só aqui os dados. Quando Obama foi eleito, a gente está aprendendo muito sobre gráfico, né? O pico da pandemia. Né? Mas vamos lá, queridos, veja. O desemprego cresceu, estourou a crise. Obama foi eleito com 7,8% de desemprego.
No seu primeiro governo, ali nos 2 primeiros anos, chegou a 10%, era o auge da crise. Desenvolveram políticas públicas para quê? Para reduzir o desemprego. E quando Obama entregou o governo para Donald Trump, tá? O desemprego já era 4,6. Então veja, pegou em 7,8, chegou a 10 e chegou a 4,6. A menor índice das últimas décadas, 4,6. Tudo bem? Ano passado chegou a 3,6. Molecada, 3,6. Aí veja o que é o capital político. Donald Trump usou o seguinte slogan: temos o menor desemprego das últimas décadas. Aí no jornal apareceu assim, o que o jornalista é criativo, né? Temos o menor desemprego desde que o homem chegou à Lua. É marcante, né? Mas espera aí, rapaziada. Vamos lembrar? Ele recebeu a taxa de desemprego em 4,6, 4,7. Tudo bem? Ele reduziu só 1% o índice de desemprego, mas assumiu como capital político como SOS. Lógico, ele continuou reduzindo, parabéns, perfeito. Não estou negando que ele fez um papel importante nesse aspecto, tá? Mas cabe lembrar que foi toda uma trajetória pós-crise importante aí na redução do desemprego. Só que, lamentavelmente, é o que eu já havia colocado, agora vou repetir, dia 8 de maio agora o desemprego já chegava a 14,7, o mais alto em 70 anos. Tudo bem, queridos? Quem quiser ler um pouquinho mais a matéria, então realmente a situação é grave quanto ao desemprego, nós também aqui seremos atingidos inevitavelmente e lamentavelmente, né? Não só por culpa do governo, estamos falando de uma pandemia de, né, proporções absurdas. Beleza, queridos? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre agricultura. Curiosidade, com a super safra que o Brasil terá agora em 2020, nós retomamos o posto que tínhamos chegado em 2016. Primeiro lugar na produção de soja. Antigamente era assim, nós éramos o maior exportador de soja, mas o maior produtor dos Estados Unidos. O Brasil vai bater esse recorde agora. Tudo bem? Vamos lá. Bom, paradinha agora para chamar atenção para uma coisa. Os belts, os cinturões agropecuários americanos. Eu vou até aguardar vocês anotarem. Pronto, o que são esses belts? É o seguinte, você vai lembrar da palavra especialização. Cada área é especializada num cultivo. Ah, quer dizer que só planta um milho lá? Não, biologia tem que fazer rotação de culturas. Você estuda em biologia. O que o tio Grudo está dizendo é que, quando eu falo que esta área que aparece no mapa ali, na Flórida, é destaque da laranja, da cana, digamos, produtos tropicais, né? É porque ali o clima é favorável, o solo é favorável. Então, é uma especialização de cada área, de acordo com as condições de solo, de clima, ou de acordo com as condições humanas e econômicas. Tudo bem? Até é bom lembrar, eles são grandes produtores de laranja. Se um dia você for em São Paulo, tiver um agricultor de laranja lá soltando fogos, São Paulo produz 80%, um pouco mais, da laranja brasileira, e você achar estranho fogos, por quê? Pode ser que um tornado esteja atingindo, um furacão, perdão, esteja atingindo a Flórida. Ah, isso que perverso, que horrível. É brincadeira. Mas os citricultores de São Paulo, quando há muitos furacões na Flórida, eles ganham muito dinheiro. Porque os americanos são obrigados a baixar tarifas e bloqueios ao nosso produto. Nós somos o maior exportador de suco de laranja do mundo. Tudo bem, molecada? Algodão aí lembra muito trabalho escravo nessa região ali também. Depois, o cinturão do trigo. Aí a curiosidade, a especialização de acordo com as condições de solo, relevo, clima. Especialização de acordo com solo, relevo, clima. A região do trigo, molecada, com condições mais favoráveis, mas veja, ao norte é o trigo de verão, ao sul o trigo de inverno. Por quê? Porque ao norte congela no inverno. Muita neve, aí produz mais ao sul. No verão, aqui já aumenta muito as temperaturas, aí produz mais ao norte. Tudo bem? Vamos lá. Depois, o cinturão do milho, onde são especialistas na produção de milho, né? O engenheiro mecânico da região está pesquisando uma melhor colheitadeira de milho, né? O químico está pesquisando melhor agrotóxico. Depois, na área mais urbanizada e povoada, né, eles chamam ali de Dairy Belt, Green Belt, o cinturão do leite, das hortaliças, da policultura em pequenas propriedades familiares. Tudo bem? Em sua maioria, policultura em pequenas propriedades. A parte rosa, como é montanha, mais seca, e cria gado, né, turma? Bovinos ali com ração. E na Califórnia, a fruticultura irrigada, como o clima é um pouquinho mais seco. Lembra? Aquele cultivo por gotejamento. Fica gotejando sobre a planta, não desperdiça muita água, como aquela técnica tradicional, e é possível plantar uva, por exemplo, né, muito cultivado ali na Califórnia também. Queridos, agora vamos fechar com a parte industrial, que é o que nos interessa bastante, né?
Fatores históricos desse desenvolvimento: a colonização e povoamento. Segundo, grandes lagos favoreciam a navegação junto aos portos marítimos e o rio São Lourenço. Grandes reservas de carvão nos Montes Apalaches. Você pode dar um pause. Lembra? E minério de ferro na região dos Grandes Lagos. Vou montar um esqueminha com vocês. Eu fiz um esqueminha bem legal aqui para vocês. Vamos lá? Ó, essa partezinha que eu estou destacando agora é o chamado cinturão dos manufaturados, né? Manufacturing Belt. Gostaram do meu inglês neozelandês, né? Tá. Então, molecada, olha lá. É a região industrial antiga. E essas outras cores mais escuras, a região industrial nova. Nós vamos chamar de Sun Belt. Sun Belt, a parte sul. Explique melhor, Groot, explico. Passo a passo agora. Concentra, passo a passo. Esta região é a região das 13 colônias que alavancou sua indústria, mais ao norte, né? Quem lembra da Guerra da Secessão. Alavancou a indústria por quê, Groot? Primeiro, né? O Manufacturing Belt, cinturão dos manufaturados. É uma região densamente povoada, ou seja, tem um grande mercado ao consumidor. 2 megalópolis numa mesma área. Vamos lá. Isso não existe no mundo, só nos Estados Unidos. Depois, colonização e povoamento, como o tio Groot já falou. Os grandes lagos, os portos marítimos. E aqui, ó, grandes reservas de carvão. Não pode esquecer dos Montes Apalaches, querido. Eu sei que a decorebinha vai, mas dá uma atençãozinha para isso. Carvão dos Montes Apalaches. Minério de ferro ao sul dos Grandes Lagos. Por isso que aqui é terra da siderurgia. É terra da indústria automobilística. Detroit Pistons, os pistões de Detroit, quem gosta de basquete. Pittsburgh Steelers, time do aço. Tudo bem, rapaziada? Tá, isso como é que anda essa região? Decadente. Já falamos na aula de deseconomia de aglomeração, que é uma região decadente. Por quê? A siderurgia polui muito, gasta muita energia. Está produzindo na China, no México, no Brasil. Automóveis monta no México, na China. É uma região que perdeu espaço. Tá, turma? Até temos ali o que era o cinturão dos manufaturados, hoje de forma pejorativa o termo usado é Rust Belt, o cinturão da ferrugem. Ele enferrujou, era aço automóvel forte. Na região ali de Nova York, Boston, a têxtil. Têxtil foi para a China, para o Vietnã. Certo? Os automóveis, montagem no México, como eu falei. Até trechos de cidades fantasmas, abandonados. Detroit, a violência aumentou absurdamente. Mais de 20 mil moradores de rua, bairros inteiros abandonados. E foi aqui que o senhor Donald Trump, um dos motivos de ele ter vencido a eleição, ele foi muito esperto. Qual foi a jogada do Trump? Ele chegou para essa população de, vamos lá, renda média baixa, escolaridade no máximo, ensino médio, que eram os operários que vulgarmente chamam de chão de fábrica. Era o cara que botava a mão na massa. Só que esses operários que botam a mão na massa foram para onde pagam menos, para onde tem menor seguridade, onde as leis ambientais são menos rígidas. Tigres asiáticos, China, Brasil. Entenderam, molecada? E aí desindustrializou. Ele prometeu retomar esses empregos. Ah, mas como ele vai fazer isso, Groot? Primeiro passo. Rasgou o Acordo de Paris sobre aquecimento global e disse: vamos queimar carvão, que a região é rica. 1. 2. Sobretaxou o aço e alumínio do mundo todo, praticamente. Do Brasil, do México, da Turquia, do Canadá. Sobretaxou. O aço de fora é mais caro. Então o aço americano passa a ser mais interessante. E comprou uma guerra comercial com a China. O que vocês acham? E comprou uma guerra comercial com o México, que na aula do NAFTA e USMCA hoje, o tio Groot falou para vocês. As peças têm que ser feitas mais na América do Norte. Então ele buscou um protecionismo que é incomum nas últimas décadas dentro do Partido Republicano. Entendeu, molecada? Ele usou do protecionismo para resgatar uma região que não cabe mais aos países ricos. Lembra esse tipo de produção? Não é que não cabe. A divisão internacional do trabalho nos mostra que é diferente. E aí a região em expansão, qual é a região em expansão, Groot? Esta aqui, ó. O estado de Washington, onde fica Seattle. A Califórnia, que é o cinturão, né, novo do Sun Belt, como a gente chama, né, Sun Belt. O Vale do Silício. Texas, fortíssimo em tecnologia também. Houston, we have a problem, quem lembra? Também na parte de informática. E a Flórida. Normalmente, que diz o Sun Belt, o cinturão do sol, ele pega essa regiãozinha, Califórnia, Texas. Mas Washington e Flórida também são áreas de recente expansão nesses setores e conectados com quem? Pela bacia do Pacífico, com o Japão, com China, com a Austrália, com tigres asiáticos.
Só navegando, ó, costa a costa. Tudo bem? Por isso tem esse destaque também. Ó, tá ali, ó. Novas regiões industriais chamadas Sunbelt. Por quê? Aí vem o destaque industrial, tecnológico, né? Estamos falando do Vale do Silício. Molecada, eu vi uma matéria recentemente que disse que se a Califórnia fosse um país, seria o 6º PIB do planeta, maior que o Brasil. Por quê, professor? Porque lá estão as grandes, né, molecada? Vamos lá. E detalhe, são cidadezinhas menores no Vale ali de São Francisco, veja. Palo Alto, Santa Clara, San José, Cupertino. Destaques, microeletrônica, informática, biotecnologia, química fina, semicondutores, os chips, né? Telecomunicações, robótica, segmentos tecnológicos diversos. Ou seja, é onde a indústria e o desenvolvimento científico se juntaram para desenvolver a tecnologia, né? A Universidade de Stanford, Berkeley, né? São referências nesse aspecto. Tudo bem? Tecnopolo mundial. Né? Já o Texas, destaque da NASA, né, molecada? No Cabo Canaveral, também na Flórida. E aí, cidadezinha fica aqui, ó. Santa Clara, San José, né? Palo Alto, Cupertino. Cidades menores, até porque, né, tem qualidade de vida um pouco melhor, né? Aquele caos das metrópoles, né? E as grandes empresas mundiais, que vocês conhecem algumas delas, né? Vamos lá. Tranquilo? Um tecnopolo mundial. Fechou, meus queridos? E aí, depois, na aula de fonte de energia, eu vou falar um pouquinho mais sobre os Estados Unidos, tá? Eles são hoje o maior produtor de gás e petróleo do mundo. Não tem a maior reserva, tá? Não tem a maior reserva. Reserva, eles ficam em 8º lugar. 8º lugar, se não me engano, isso. Mas em produção, eles são os maiores hoje. Por causa do petróleo e gás do xisto. Que o nome correto da rocha é folhelho, mas é tema da aula de fonte de energia. O tio Bruno não vai aprofundar. Só quero que lembre do carvão nos Montes Apalaches, e o Texas como grande produtor de petróleo, o Alasca também são destaques, tá? Petróleo e gás do xisto, nós vamos falar na aula de fonte de energia com maior propriedade, que é um tema bem polêmico, mas foi o que fez os Estados Unidos virar o maior produtor de gás e petróleo desde 2016 para cá. Tudo bem? De gás sempre foi a Rússia, e petróleo a Arábia Saudita brigava pelo primeiro lugar, tá? Mas eles transformaram em primeiro lugar. Beleza, aqui dos petróleo ali no Texas, né, e o gás natural que eu havia colocado para vocês. Tudo bem? Belezinha? Tranquilo, as coresinhas aí indicam certinho as áreas, né? E o Alasca, que eles adquiriram em meados do século XIX da Rússia, né? Mais uma referência nossa aí, né? Se os russos soubessem que tinha petróleo por lá, possibilidade de madeira pra caramba, não teriam feito isso. E terminamos com o Havaí, né? Que é um arquipélago vulcânico, também discutiremos em geologia, bem interessante, né? Destaca ali algumas frutas, como abacaxi, mais nada de especial, turismo, né? Bem interessante aí. Beleza, molecada? E aqui vou deixar para vocês estudarem em casa, lerem essa matéria. Ela é antiga, tá? Ela é de 2019. É antiga, faz um ano. Mas ela é bem interessante. São gráficos que explicam a guerra comercial China-Estados Unidos. Num qual que resolve o tio Grote, não esse agora, próximo, que eu vou falar sobre o Enem, mas num outro qual que resolve, nós vamos trabalhar um pouquinho mais nos Estados Unidos, tá bom, queridos? Beleza? Continuem estudando, não desistam, tá? Firmes e fortes. E hoje a gente colocou mais um tijolinho na construção do conhecimento de vocês. De vez em quando caímos pelo caminho. A gente vai no qual que resolve, a gente vai na aula de revisão e monta a nossa construção mais um pouquinho. Tá bom? Obrigado. Saúde para vocês. Estamos juntos, queridos. Valeu.